o maior problema que o Cruzeiro tem hoje, a gente já cansou de falar sobre isso, é a falta de reposição, mas o Leonardo Jardim, até fazendo uma crítica direta aqui, a gente tem criticado pouco o Jardim, porque ele tem acertado muito, essa questão de ver o que está dando errado e não repetir, né? Porque o Caio falou muito bem. O Eduardo de meia-direita. O Eduardo não fez nenhum jogo bom de meia-direita. O Marquinhos, eu vou me arriscar a dizer que ele não fez nenhum jogo realmente bom, né? Os melhores jogos do Marquinhos foram aqueles que a gente falou. Ele cumpriu bem o papel tático, mas ele não conseguiu ser um jogador diferencial. Então, assim, vocês acham que realmente não tem nenhuma outra opção no banco ou o Jardim está insistindo muito em alguns jogadores? Eu acho que ontem ele poderia ter tomado uma decisão diferente em relação ao substituto Christian, né? Eu até falei por aqui, depois do jogo contra o Corinthians, que eu não gostaria do Eduardo substituindo o Christian, e falei isso porque o Jardim deixou claro na coletiva que o Christian estava muito desgastado, né? Assim como o Lucas Romero, mas acabou que o Romero começou a partida. E como meia-direito, o Eduardo não é o nome mais adequado para substituir o Christian. É simples achar um substituto por ali? Não, não é, mas acho que era um jogo que cabia, por exemplo, o Gabriel Barbosa ter começado, quem sabe com o Matheus Pereira aberto pela direita, o Gabi centralizado, como foi na segunda etapa, né? Em alguns momentos cabe o Leonardo Jardim fazer isso. E no caso do Marquinhos, acho que o que mais incomoda é o fato dele ser a primeira opção para entrar em boa parte dos jogos, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem uma escassez enorme no banco de reservas. É talvez o principal motivo que coloca o Marquinhos tão à frente de determinados jogadores, mas ele sempre ser a primeira opção é algo que dá para ser revisto pelo Leonardo Jardim, né? Tinham opções melhores por ali, às vezes também variar o esquema, se o esquema habitual do Cruzeiro não está fluindo tão bem dentro do jogo, não há o menor problema. Mas, enfim, são coisas aí que eu acho que podem ser alteradas, né? O trabalho do Leonardo Jardim é muito bom, é excelente, mas a gente precisa ter senso crítico, né? Pontuar aquilo que às vezes não funciona tão bem. A derrota de ontem, ela passa, obviamente, muito, mas muito mais pelos jogadores do que pelo Jardim. Mas eu penso que em algumas escolhas, principalmente na questão de iniciar o jogo com o Eduardo, em uma função que ele nunca rendeu com a camisa do Cruzeiro, era algo que o Jardim poderia ter evitado. As críticas sempre vão ao encontro desses substitutos do Wanderson e do Christian, né? E aí a gente... É o que a gente vem falando já há bastante tempo, a questão, e o próprio Jardim, né, e o próprio Cruzeiro já identificou essa necessidade de trazer os extremos para a composição desse elenco. Sobre o Marquinhos, eu gostei da partida dele contra o Fortaleza, naquela oportunidade ele começa, o Gabigol também começa na vaga do Matheus Pereira, para mim fez um bom primeiro tempo, assim como toda a equipe, mas de lá para cá, de fato, nas partidas em que entrou, eu não acho que fez grandes jogos, assim, jogos memoráveis em que você fale assim, esse jogador tá brigando ali por posição. Então, e acho que pesa contra ele também, já o torcedor não tem lá tanta paciência, e aí fica até difícil, né, de enxergar boas coisas, assim, mas realmente não vem fazendo por onde merecer muitos elogios, não. Não sei, viu, Caramujo, dentro das opções do elenco, quais ele poderia utilizar, porque a gente vê, por exemplo, um Rodriguinho, que ele falou muito abertamente numa resposta, numa coletiva, que não é um jogador com o qual ele conta para esse momento, que gostaria que ele fosse tá emprestado, né, para ter rodagem, poder jogar e voltar mais maduro no ano que vem. No caso do Lautaro, né, não é nem muito utilizado nessa faixa de campo, às vezes nas oportunidades em que foi utilizado, e quando é utilizado, o próprio torcedor também já não tem lá tanta paciência. O Bolassi, quando é utilizado, não é utilizado nessa faixa de campo, é utilizado como referência. Então, eu acredito que... E aí tem a questão do Kenji, né, que eu acho que quando teve minutos, teve boas apresentações dentro do contexto daquilo que se pode esperar do Kenji nesse momento, que é um jogador muito jovem em formação. Aí tem que analisar se poderia ter mais minutos, de repente ontem era um jogo propício, pelo menos no momento em que o jogo estava bom, né? 20, 25 primeiros minutos do Cruzeiro ali, você pensar
numa minutagem para o garoto, poderia ter sido bom. Mas, enfim, eu acho que aí esbarra muito na falta de profundidade do elenco nesse setor em específico. O retorno do Matheus Henrique é uma ótima notícia. Acho que ele pode ser um cara para jogar na vaga do Christian em alguns momentos, mas é um jogador que ainda precisa readquirir ritmo, né? Então vai demorar um pouquinho para poder entregar tudo aquilo que a gente sabe que ele pode. Aí é uma questão de profundidade mesmo, de trazer jogadores, negociar outros para que a gente tenha um elenco mais coeso e que dê melhores opções ao nosso treinador. Ô, Caramujo, eu acho essa questão aí, Wanderson, Marquinhos, já estão aí, já receberam muitas oportunidades, né? E a partir do momento em que eles não estão ajudando nem na parte tática, porque o Wanderson ontem não ajudou em nada, né? O Marquinhos, da mesma forma. Eu já partiria aí para uma outra alternativa. Se não for dar chance para o Kenji, muda aí esse esquema de pontas aí, que os pontas não estão resolvendo nada, né? Eu não achei que o Gabigol entrou mal ontem. Buscou muito o jogo, finalizou o que o Cruzeiro não faz, né? Finalizar de fora da área, numa dessas aí quase que o Bolasie empata. Inclusive, às vezes a gente sai procurando culpados aí, né? Postaram um lance do Bolasie aí, o Bolasie finalizou muito bem, inclusive, o zagueiro é que tirou, porque ia ser o gol de empate, né? E o que eu acho que faz falta, Caramujo, por exemplo, todo mundo fala aí do Bolasie, véio, mas entra tentando um monte de coisa ali, véio. Pelo menos coragem tem para fazer as coisas, né? Seja cruzar, seja finalizar de algum jeito, ou ajudar no jogo aéreo, para entrar a ponta e pega a bola, devolve para o lateral, para o zagueiro, para volante, véio, isso aí não é a função que a gente precisa para a ponta, né? E repito, se não estão ajudando na questão tática, banquinho vai fazer bem e pensar em alguma outra situação. Os 3 volantes ali, Romero, Lucas e Christian, mais Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o Jardim pode buscar essas alternativas também para tentar algo diferente. Se os pontos não estão ajudando, se não chegou ninguém até o momento, vamos buscar alternativas, né?